Fala galera, no vídeo de hoje quero trazer para vocês o resultado da WEG do primeiro trimestre de 2023. A WEG é considerada por muitos a melhor empresa da Bolsa, ou pelo menos uma das melhores empresas da Bolsa brasileira. Então a gente vai dar uma olhada aqui no release da empresa e analisar os pontos que o resultado desse trimestre veio muito forte. Eu sou o Nicolas, sou especialista em investimentos credenciado pela Ambima e bora lá pro vídeo. Bom, abrindo aqui o release do primeiro trimestre, a empresa já coloca os destaques aqui. Começando pela receita operacional líquida, que foi de 7,7 bilhões no primeiro trimestre de 2023, uma superioridade aí de 12,7% em relação ao primeiro trimestre de 2022 e 3,6% inferior ao quarto trimestre de 2022. Mesmo assim, é um resultado bem forte, porque a gente deve sempre analisar, comparar, né, primeiro trimestre de 2023 com o primeiro trimestre de 2022. Sempre trimestre com trimestre, porque tem a questão de sazonalidade, que pode impactar a empresa. Então, na hora de analisar, a gente sempre compara trimestre igual ao trimestre do ano passado. O EBITDA atingiu aí 1,7 bilhões, 37% superior ao primeiro trimestre de 2022 e 8,3% superior ao quarto trimestre de 2022. Enquanto a margem EBITDA foi de quase 22%, 3,8 pontos percentuais maior do que no primeiro trimestre de 2022. Então aqui a gente já pode ver que a receita cresceu 12,7%, enquanto o EBITDA, né, que é o resultado operacional, antes de juros, depreciação, amortização e impostos, foi de 37%, muito maior do que o crescimento da receita, né? Isso a gente vai ver mais para frente, que foi o resultado da alavancagem operacional da WEG, na parte de redução de custos que ela conseguiu, trazendo esse trimestre uma redução, o que fez o lucro, né, que a gente vai ver ainda mais para frente, crescer muito mais do que a receita. Então, continuando aqui, o retorno sobre o capital investido, que é o ROIC, atingiu 31,4% no primeiro trimestre de 2023, um crescimento de 1,7 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2022, e um crescimento de 2 pontos percentuais em relação ao quarto trimestre de 2022. Aqui tem uma mensagem da administração, eu destaquei aqui o crescimento do mercado externo, né? Para quem não sabe, a WEG, ela tem a maior parte das receitas vindo hoje, né, atualmente, do mercado externo, praticamente aí 52% vem do mercado externo, 50% e 48% do mercado interno. Então esse resultado forte desse trimestre veio principalmente por causa do aumento nas receitas do mercado externo. Descendo aqui para os números, né, do trimestre, a gente já vê aqui o retorno sobre capital investido, né, o ROIC, que eu já comentei, um crescimento de 2% em relação ao quarto trimestre de 2022 e um crescimento de 1,7% em relação ao primeiro trimestre de 2022. O lucro líquido foi de 1,3 bilhões nesse trimestre, comparado com o trimestre anterior, foi de 1,2 bilhões, crescimento de 9,5%, e comparado com o primeiro trimestre de 2022, que é a base que a gente deve utilizar, né, nessa comparação, foi um crescimento de 38,4%, quase 40% de crescimento. Então, um resultado muito forte da WEG. É uma empresa que parece um reloginho, todo trimestre ela apresenta um crescimento, algo muito difícil de fazer principalmente no mercado que a gente está vivendo hoje, né, de inflação, aumento de custos. Então a WEG é uma excelente empresa, impressionante como ela consegue fazer isso. E o lucro por ação desse trimestre foi de 0,31 centavos e comparado com o trimestre de 2022 foi de 0,22, um crescimento também de quase 40% aí no lucro por ação. A receita operacional líquida, né, como a gente já comentou, apresentou um crescimento de 2,7% no primeiro trimestre, sendo 5,4% no mercado interno e 20,3% no mercado externo. Então, como eu falei, né, a maior parte veio do mercado externo, dessa evolução aí tão forte no resultado. Aqui tem um gráfico mostrando o crescimento, né, da receita da WEG, comparando o mercado interno com o mercado externo. Você vê que no primeiro trimestre de 2022, a maior parte, né, 51%, era do mercado interno, e hoje, no primeiro trimestre de 2023, já é a maior parte do mercado externo, 52%. Continuando aqui, a receita do mercado externo em reais foi pouco impactada pela variação do dólar norte-americano médio, que passou de 5,23 no primeiro trimestre de 2022 para 5,20. Então, mesmo com uma valorização do real aí, ou desvalorização do dólar em relação ao real, de 0,6%, a empresa cresceu 20,6% em dólar, né? Aqui tem o desempenho por área de negócio da WEG. A maior parte do resultado da WEG, né, da participação aqui da receita líquida, vem de equipamentos eletrônicos industriais, tais como motores elétricos, redutores e produtos de automação, né? Então, 48% da receita da WEG vem disso. Então, apresentou um crescimento aí de quase 20% no mercado interno desse segmento, né?
e 16,4% de crescimento no mercado externo. A WEG também trabalha com a produção de motores para a área de geração, transmissão e distribuição de energia, que é normalmente para as empresas elétricas. Então, apesar do bom desempenho do negócio de transmissão e distribuição, a sequência da boa demanda por equipamento de ciclo longo no setor e a redução por geração solar distribuída impactou a receita nesse trimestre. Então, no mercado interno, essa receita de geração, transmissão e distribuição caiu 3,3%, mas no mercado externo subiu 35,2%. A empresa destacou aqui: continuamos aproveitando as oportunidades presentes no mercado de transmissão e distribuição na América do Norte, especialmente na venda de transformadores para parques de geração de energia renovável, eólico e solar. Então, como eu falei, a empresa produziu muitos motores para a parte de geração de energia renovável lá na América do Norte, e isso impactou positivamente o resultado da empresa. Além disso, ela também faz motores comerciais e appliance, que é mais para áreas residenciais, como máquinas de lavar, esse tipo de coisa, motores mais pequenininhos, usados no dia a dia da pessoa comum. Mas essa parte da área de negócio da WEG é pequena em relação às outras receitas. Ela só corresponde a 8,4% de toda a receita operacional líquida. Além disso, a WEG também trabalha com tintas e vernizes, que essa é uma parte menor ainda, de 4,4%, que cresceu também, né, assim como os motores, cresceu 6% no mercado interno e quase 14% no mercado externo, e as tintas e vernizes cresceram 16,3% no mercado interno e 14,8% no mercado externo, em relação sempre ao primeiro trimestre de 2022. Bom, então a gente chega aqui na parte de custos dos produtos vendidos, que eu acho que é a parte mais importante desse release do primeiro trimestre, que mostra aqui que a receita operacional líquida, como eu já falei anteriormente, do primeiro trimestre em relação ao primeiro trimestre de 2022, vem um aumento de 12,7%, mas os custos dos produtos só veio um aumento de 4,4%, então ela conseguiu crescer a receita e só cresceu uma pequena parte dos custos, então isso fez com que o lucro tivesse um efeito exponencial, o que fez com que a margem bruta desse trimestre tivesse um aumento de 33,1%, um aumento aí de 5,3 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2022, que foi de 27,8%. Então, aumentando a margem bruta, aumenta também o lucro líquido lá no final, né? Pelo menos contribui para aumentar o lucro líquido no final. Aí aqui a empresa colocou um destaque: a acomodação dos preços das principais matérias-primas que compõem nossa estrutura de custos, principalmente o aço e o cobre, em conjunto com a alteração de mix de produtos vendidos, a constante busca por eficiência operacional e ganhos de produtividade foram fatores importantes para a evolução da margem bruta no trimestre. Ou seja, a empresa conseguiu aí reduzir os custos e também fez uma alteração nos mix, né? Vendeu um certo produto que teve uma margem maior, vendeu menos um produto que tinha uma margem menor. Essa aqui é a alteração do mix dos produtos. Fez com que a margem bruta conseguisse subir. Então aqui ela mostra o gráfico, né, da composição dos custos. Então no primeiro trimestre de 2022 a gente vê que os materiais, que é o principal custo dela, né, provavelmente do aço e do cobre que ela colocou ali em destaque, equivale por 74,1% dos custos principais. Já no primeiro trimestre de 2023, esse custo aí diminuiu para 71,7%. Então, a acomodação do preço do aço e do cobre fez com que a empresa conseguisse aumentar aí exponencialmente o seu resultado líquido. Aqui a empresa fala um pouquinho sobre as despesas de vendas gerais e administrativas, totalizaram 826 milhões no primeiro trimestre de 2023, aumento de 19,3%. E mesmo assim a empresa conseguiu entregar um resultado porque as despesas de vendas gerais e administrativas não correspondem tanto assim em relação à receita, que ela coloca que só representa 10,7% da receita operacional líquida. A margem EBITDA desse trimestre foi de 21,9%, um crescimento de 3,8 pontos percentuais em relação ao trimestre de 2022. E aqui um destaque para o resultado líquido da empresa. O lucro líquido do primeiro trimestre de 2023 foi de 1 bilhão 306 milhões, um crescimento de 38,4% em relação ao primeiro trimestre de 2022 e crescimento de 9,5% em relação ao quarto trimestre de 2022. A margem líquida atingiu 17%, um aumento de 3,2 pontos percentuais superior ao primeiro trimestre de 2022 e 2 pontos percentuais superior ao quarto trimestre de 2022. Aqui a empresa fala um pouquinho do fluxo de caixa, que apresentou uma geração de caixa aí de 2 bilhões e 315 milhões
nesse primeiro trimestre. Ela colocou aqui um gráfico, né, do caixa em dezembro, que ela tinha aí 4 bilhões e 451 milhões, gerou 2,3 bilhões, teve uns investimentos aqui, o CAPEX, né, financiamento, que é o pagamento de dívida, juros, um pouquinho de variação cambial, e o caixa em março de 2023 terminou com 5 bilhões e 106 milhões, uma posição aí bem maior do que o caixa de dezembro de 2022. Aqui ela fala mais um pouquinho sobre o ROIC, um crescimento de 1,7 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2022. Então, a empresa conseguiu alavancar o operacional dela, alavancou o lucro líquido quase 40%, aumentou margem, aumentou caixa, gerou muito caixa, né? Então, excelente demais o resultado desse trimestre da WEG. Aqui o CAPEX dela, colocou aqui no primeiro trimestre que ela investiu cerca de 343 milhões em modernização e expansão da capacidade produtiva, máquinas e equipamentos e licenças de uso de software, sendo 49% destinados a unidades produtivas no Brasil e 51% destinados aos parques industriais e demais instalações no exterior. Ela está investindo ainda mais no exterior, né? Já que a receita está vindo a maior parte lá de fora. Você vê que ela não precisa de muito CAPEX para crescer, ela gerou aí quase 2 bilhões de caixa nesse trimestre e só precisou investir 343 milhões para aprimorar as instalações dela. E ela colocou aqui um destaque aqui no exterior, que ela seguiu aumentando a capacidade da produção das fábricas de motores e transformadores no México, onde ela tem fábrica também, e expansão na fábrica da Índia para produção de aerogeradores. Aqui fala um pouquinho sobre pesquisa, desenvolvimento e inovação. Ela não precisa investir muito nisso, né? Tem algumas empresas que precisam investir muito em pesquisa e desenvolvimento, senão elas acabam ficando para trás no mercado. É o caso das farmacêuticas, que precisam ficar desenvolvendo sempre novos produtos, pesquisando algum tipo de medicina nova para poder competir com seus competidores, né? A WEG é um caso que ela não precisa investir muito em pesquisa e desenvolvimento. É um dos pontos que o Warren Buffett fala nos livros de análise de balanço, que é um ponto positivo para ver que a empresa tem uma vantagem competitiva durável de longo prazo. Então a WEG aí apresentando mais um sinal de que ela é uma ótima empresa para se investir no longo prazo. Aqui ela fala um pouquinho sobre a disponibilidade de endividamento, né? A disponibilidade de caixa e o endividamento dela. Eu destaquei aqui o caixa líquido dela, ou seja, o caixa, quanto ela tem de caixa, menos as obrigações, né, dívidas dela. Ainda sobra aí um caixa de 2 bilhões e 52 milhões. Então, assim, nem dívida a WEG tem. Ainda poderia ser um ponto negativo ela ter dívida, mas ela nem dívida tem caixa positivo. Então, é muito fácil de analisar a WEG. E coloquei aqui um destaquezinho para os dividendos e juros sobre capital próprio que ela vai distribuir, né? Vai distribuir cerca de 223 bilhões em juros de capital próprio. Coloquei aqui um destaque que ela distribui juros sobre capital próprio trimestralmente e dividendos intermediários e complementares com base no lucro obtido a cada semestre, ou seja, 6 proventos a cada ano que são pagos semestralmente. Pelo resultado da WEG é só. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do resultado. Eu vou abrir aqui uma página do Fundamentei, que é a página da WEG. Fundamentei é um site que eu uso para analisar as empresas, muito bom por sinal, o Eduardo Cavalcante, que meio que compila todas as informações que você precisa, né, que o investidor precisa para investir no longo prazo. Tem ranking aqui de empresas que os próprios usuários avaliam. Então, vou puxar aqui o resultado da empresa ao longo dos anos. Você pode ver que a empresa não tem dívida, a dívida dela sempre zerada, a margem líquida dela aqui de 15%, no agregado aqui nos últimos 12 meses, se eu puxar o trimestre aqui a margem líquida foi ainda maior, de 17%, como a gente viu no release. O lucro líquido dela também recorde, maior lucro líquido da história da empresa nesse trimestre, ou seja, não importa se está tendo crise, inflação alta, a WEG não está nem aí para nada, continua entregando resultado. O ROI dela de 30% também, absurdo, então não tem muito o que falar. Gera caixa, precisa de pouco CAPEX para manter e expandir as operações, não tem dívida, lucro crescente, lucro recorde, margem líquida alta, margem bruta também competitiva no mercado. A gente pega aqui a margem bruta na parte de valuation do site, vamos abrir aqui, lucratividade, margem bruta de 30%. Não é uma margem bruta alta, mas mais ou menos no setor que ela consegue trabalhar. Se ela coloca uma margem bruta muito alta, acaba chamando mais empresas para competir com ela com margens menores e ela acaba perdendo market share. E é isso, crescimento aqui, vou colocar o CAGR dela, né, que é uma média do crescimento dos últimos 5 anos. Você vê aqui que a receita dos últimos 5 anos tem uma média de 25,7%, enquanto o lucro líquido aumentou 30%, mais um sinal da alavancagem operacional dela. E é isso, não tem muito mais o que falar da WEG.
Empresa nota 10, excelente. Realmente é uma das melhores empresas do nosso país, na minha opinião, né? Pelo vídeo de hoje é só. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, que dá uma força bastante para continuar produzindo conteúdo. E comenta aqui embaixo se você investe na VEG, se pretende investir, o que você achou dos resultados. E é isso. Obrigado aí pelo vídeo, valeu e tchau!